Ok, bom, hoje eu vou dar aula de modelagens com fluxo máximo. Bom, se eu estou falando de modelagem com fluxo máximo, vocês precisam saber o que é fluxo máximo. Eu dei uma aula de fluxo máximo faz um tempo. Mas para quem não estava, para quem já esqueceu sobre fluxo máximo, eu vou dar... eu vou revisar um pouquinho. Antes, bom, meu nome é Gabriel Moretti, eu sou atual, acho que todo mundo já me conhece. Bom, vamos lá. Isso aqui são os conteúdos da aula. Eu estou fazendo com esse PDF, porque eu já quis fazer a nota de aula e slide de uma vez. Eu estou testando para ver se fica legal, depois eu quero até um feedback de vocês. Bom, primeira coisa, né? É só uma questão de notação, porque eu vou usar isso muito durante a aula, é bom que vocês saibam o que está acontecendo. Por uma função f, que vai de x para y, eu tenho que f de s é o somatório da função aplicada a todos os elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um grafo e f são os custos dos vértices, eu fazer f de um conjunto de vértices é a soma do custo de cada vértice desse conjunto, entendeu? Eu vou usar isso aqui indiscriminadamente, então lembrem disso. Bom, todo mundo sabe o que é um grafo, certo? Então, um grafo direcionado, então é um par vértices, arcos, a gente não chama de aresta, a gente chama de arco, em que arco é um subconjunto dos pares ordenados dos vértices, então tem uma direção. Então, por exemplo, em um grafo normal, a aresta não tem direção, você pode ir e voltar. Um grafo direcionado, eu não posso voltar, eu só posso ir daqui para cá, tudo bem? Essa é a única diferença. Fluxo é sempre sobre grafos direcionados, nunca sobre grafos não direcionados. Contudo, existe uma equivalência entre grafos direcionados e não direcionados. Nesse caso, a gente normalmente pode só fazer isso aqui. Transformar cada aresta em dois arcos antiparalelos. Quase sempre isso funciona, tem que tomar algum cuidado, mas quase sempre só fazer isso funciona. Bom, agora só uma questão de notação. Quando eu fizer assim, parênteses, um conjunto x, y, eu quero falar dos arcos que saem de x e vão para y, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um x aqui e um y aqui, isso aqui é xy. Para um conjunto de vértices in e out, são os conjuntos dos caras que entram no conjunto. Percebe que vem de fora para dentro. Então, eu não estou falando dos caras que começam e terminam dentro. Pode perguntar? Aham. Só as arestas. Desculpa, eu não devia ter botado XY pertencente a A aqui. Eu vou ajeitar isso depois, mas são só os arcos que já estão no grafo. Desculpa. Tá, in e out, né? In são os caras que estão entrando no conjunto, out são os caras que estão saindo do conjunto. Basicamente, in são os caras que estão com o início fora do conjunto e o final dentro do conjunto. E out são os caras que estão início dentro do conjunto e o final fora de um conjunto. Ok. Se para uma função f de A em R, não, esse R aí tá feio, na verdade era para ser o R dos reais. A gente tem que o f do in do x, eu vou dizer que é só f de in x, tudo bem? Eu vou omitir o delta, só vou botar f de in x, tudo bem? Isso aqui era para ser o R dos reais. Depois eu ajeito. Bom, uma rede, eu vou estar sempre falando de rede, é um grafo direcionado, uma função ou um vetor U, que são capacidades dos arcos, e dois vértices ST distintos. Tudo bem? Então, isso é o que caracteriza uma rede. É um grafo mais dois vértices identificados desse grafo, de grafo no caso, e um vetor, uma função sobre as arestas, nos inteiros não negativos, que são as capacidades. Então, o que é um fluxo? Que é basicamente o assunto da aula. Então, vou deixar essa cadeira aqui. O fluxo é uma função, agora nos reais está certo, é uma função que vai dos arcos nos reais, e essa função está definida junto com essa rede, então é um fluxo da rede R, e que satisfaz algumas propriedades. Primeira coisa,
o tanto de fluxo que entra em um vértice é o mesmo tanto de fluxo que sai de um vértice para todo vértice que não é S e T. E todo fluxo, ou seja, o fluxo sobre cada aresta é no máximo a capacidade dessa aresta. Tudo bem? Deve ter ficado um pouquinho abstrato. Mas a melhor analogia que tem para fluxo é rede de água. Então, o meu digrafo é um sistema de túneis, tubos, e a água está sendo bombeada em uma direção. Então, tem que seguir a direção do arco. A capacidade do arco é o tanto de pressão que aquele cano aguenta antes de estourar. Então, você nunca vai violar a pressão do cano, senão ele explode, ou sei lá, é o fluxo máximo que pode passar por aquele cano por restrições físicas da largura dele. E um fluxo é a água passando mesmo. De fato, exceto a bomba e o ralo, por exemplo, se eu tiver uma rede, isso aqui vai ser sempre SRC, que é source, e esse aqui vai ser o ralo, que é o sink. Aqui está a bomba, isso aqui são caras que estão no meio. Tudo bem? A água entra por aqui e sai por aqui. Para todo cara do meio, se não tem uma saída de água para fora do sistema, o tanto de água que está entrando aqui tem que sair ou por aqui, certo? A água não pode ficar aqui dentro porque ela está passando. Então, para todos esses vértices intermediários, que a gente diz que o fluxo residual lá é zero, ou seja, o tanto que entra é o tanto que sai. Tem gente que chama isso aqui de lei de Kirchhoff, se eu não me engano, que é por causa de eletromagnetismo de circuitos que isso acontece algo parecido. Né? E a segunda coisa é, eu nunca posso violar a capacidade dos meus tubos, né? Porque eu não posso ir além do quanto pode passar de água lá, eu não posso passar mais água do que ele aguenta. Então é sempre bom pensar nessa analogia de rede de água, isso ajuda bastante. Ok. Bom, um exemplo de fluxo é esse aqui. Eu tenho S, eu tenho T, as capacidades estão em azul e o fluxo passando está em vermelho. Então olha só, eu tenho um source, passei 2 unidades de fluxo por esse tubo, passei uma por esse, então o que entrou saiu, passei 3 por esse tubo, 2 por esse, 1 por esse, então o que entrou saiu, aqui chegou 2, saiu 2, aqui chegou 2, saiu 2, aqui chegou 1, saiu 1. Tudo bem? Bom, isso é um fluxo. A gente vai definir o valor do fluxo como a quantidade de fluxo que está saindo da bomba. Faz sentido, né? O tanto que é de água que está correndo pelo sistema, o tanto que está sendo bombeado. Bom, e a gente vai estudar basicamente coisas sobre esse problema. O problema do fluxo máximo, ou PFM, dado uma rede, que eu lembro que é GUST. Eu quero encontrar um fluxo que maximiza o valor dele. Então eu quero achar um fluxo de valor máximo. Uma coisa que eu perguntei na aula de fluxo, não vou insistir muito aqui, dada uma rede, é claro que existe um fluxo máximo? Tipo, é óbvio, assim, se eu te dou uma rede, é claro que tem um fluxo máximo? Não é tão claro, na verdade. Você precisa fazer um argumento meio rebuscado de matemática, o fluxo é uma função contínua, vai ser uma função contínua em compacto, então vai ter máximo, então não é exatamente trivial. Mas sempre existe, e quando o fluxo é inteiro, a gente sempre acha ele com uma certa facilidade. Com fluxos reais, a história começa a ficar um pouquinho mais complicada. Ok, bom. Tamanho do problema do fluxo máximo. Um problema que acompanha o fluxo máximo é o problema do corte mínimo. Mas o que é um corte? Bom, corte é um conjunto de arestas, para o qual existe um conjunto de vértices, tal que esse conjunto de arestas é precisamente as arestas que estão saindo do conjunto. Então... não, aqui eu estou falando de corte de separador, então é isso aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho um grafo. Eu tenho um grafo G, tudo bem? O grafo está aqui. Eu vou pegar um subconjunto de vértices desse grafo, S, e delta out de S vai ser um corte, tudo bem? Então, um corte são todas as arestas saindo desse conjunto. Tudo bem? Um corte K é ST separador, sendo o ST os ST da rede mesmo, aqueles dois vértices distintos. Eu vou denotar assim. Se o S está contido, se o Szinho está contido no S e o Tzinho está contido fora de S.
E o que você já me conclui a partir disso? ST separador vem do fato que se eu pegar as arestas do corte e tirá-las do de grafo, eu não tenho como ir de Szinho para T mais. Tudo bem? Porque eu vou ter que passar por alguma dessas arestas em algum momento. Tá. E a capacidade de um corte K é igual ao somatório das capacidades das arestas do corte. Tudo bem? Aqui percebe que eu estou aplicando a função no conjunto, quer dizer que eu estou somando cada elemento do conjunto, como eu tinha falado antes. Tranquilo? Ok. Então agora, o problema do corte mínimo é, dada uma rede, D, U, S, T, eu quero encontrar um corte K que minimiza a capacidade de K. Ou às vezes eu quero encontrar um corte ST separador, né? Desculpa, eu queria um corte ST separador que minimiza a capacidade de K. Tudo bem? Aqui tinha que ter ST separador, eu vou justificar depois. Agora, uma outra pergunta. É claro que existe um corte mínimo no grafo? Por quê? Porque é finito, né? Eu posso só pegar todas as combinações de... Isso aqui a gente chama de margem do corte. Eu posso só pegar todas as combinações de margem, é exponencial, mas é finito, e algum é mínimo. Então esse já é mais fácil de ver. Bom, isso aqui é um lema interessante, eu acho que eu nem vou usar ele na aula hoje, mas sempre bom lembrar que isso aqui é verdade, que se eu dou uma rede, um corte e um corte ST separador, então o valor do fluxo é igual à capacidade desse corte, se somente se as arestas que saem... desculpa, ST separador... ok. E um fluxo, então, o valor do corte, a capacidade do corte é igual ao valor do fluxo, se somente se todos os arcos estão saindo saturados, então o fluxo nesses arcos é igual à capacidade, e os arcos que estão entrando no corte estão zerados. Tudo bem? Isso aqui é uma das formas de a gente provar que um fluxo é máximo, inclusive. Mas isso aqui vale, e é útil ter isso em mente. E bom, agora a gente vai lembrar o teorema mais importante de fluxo, que é o teorema de Ford-Fulkerson. E o que ele diz dado uma rede R, um fluxo máximo e um corte mínimo, então a capacidade do corte é igual ao valor do fluxo máximo. O que isso quer dizer? Que nessa rede, numa rede qualquer, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade de um corte mínimo ST separador. Eu omiti ST separador todas as vezes. Quando eu falar corte mínimo, é corte mínimo ST separador, tudo bem? Então a gente tem uma certa equivalência entre esses problemas. A gente tem uma certa equivalência entre esses problemas, e se eu achar um fluxo máximo, eu consigo achar um corte mínimo também. Eu tenho um algoritmo para achar fluxo máximo, então eu vou, por consequência, achar o corte mínimo, e basicamente tudo que a gente faz em maratona gira em volta desse teorema e usar as coisas de forma esperta. Tudo bem? Bom, só para terminar a recapitulação de fluxo, a gente tem algoritmos para achar, dado uma rede, achar o fluxo máximo. N é o número de vértices, M é o número de arestas. Bom, a gente tem o primeiro algoritmo de Ford-Fulkerson, que veio junto com esse teorema. Na verdade, o algoritmo faz parte da prova do teorema, até inclusive, está muito relacionado. Esse algoritmo não é muito bom, porque ele depende do valor do fluxo, e o valor do fluxo depende das capacidades das arestas. Então eu tenho como em um grafo pequenininho fazer esse negócio levar tempo muito grande, só botando muita capacidade. O exemplo mais clássico acho que vale a pena mostrar. Então, como que esse algoritmo funciona? Ele acha caminhos para aumentar o fluxo. Ele vai tentando ir do source para o sink, ele vai tentando aumentar o fluxo. Uma coisa engraçada na hora de achar o fluxo máximo é que às vezes eu posso andar para trás. Então, esse aqui é o source, esse aqui é o sink. E eu vou ter isso aqui. 10 a nona, 10 a nona. 10 a nona, 10 a nona, 1. Então, uma coisa que poderia acontecer eu estou sempre tentando aumentar por um caminho. Então, eu venho por aqui. Não, pode ser só um para cima, na verdade. Aqui. Eu venho por aqui, subo aqui e subo aqui. Aí eu aumentei em 1 de fluxo. Agora eu desfaço esse caminho aqui e venho por aqui, aí eu aumentei mais 1 de fluxo. Percebe que desfazer funciona mesmo que eu estava passando 1 de fluxo aqui, agora passa 1 de fluxo aqui, 1 de fluxo aqui, e 1 de fluxo aqui, e agora passa 0. Tudo bem? Não sei se deu para entender, mas é que na aula de fluxo que eu mandei para vocês, eu explico certinho como é que funciona essa parte dos caminhos. Mas basicamente eu posso ficar passando o fluxo por aqui,
e aumentando, aí depois eu venho e despaço por aqui e aumento de novo, e eu fico repetindo isso 10 a nona vez, ou 2 vezes 10 a nona vez, o que é muito lento. É um problema de a gente depender do valor do fluxo. Então, na maratona, isso é basicamente impraticável, a gente nunca usa esse algoritmo. Tem um algoritmo de Edmonds-Karp, que é NM², já é um algoritmo bom. Tem um algoritmo de Dinitz, ou Dinic, às vezes a galera chama, Dinic é um erro de tradução, mas é bem conhecido por Dinic, que ele já é N²M, esse é o algoritmo mais usado na maratona. Não sei se eu posso dizer que é o mais usado, porque não tem nenhuma estatística, mas acho que quase todo mundo que eu conheço só usa esse aqui. Tem vezes que a galera usa o Goldberg-Tarjan, que é conhecido como Push Relabel também. Mas esse algoritmo principal, assim, para usar maratona, esse negócio é muito rápido, muito rápido. Na prática, esse negócio roda bem mais rápido que isso, é impressionante. E uma boa implementação desse algoritmo, tipo, te salva de cada coisa, que é impressionante. Às vezes você tá fazendo um problema, você modelou a rede, que é o que a gente vai entender como a gente faz hoje, modelou errado e ainda passa. Com uma boa implementação disso aqui, é impressionante. E por último, tem o algoritmo de Goldberg-Tarjan, que é o que a gente chama de Push Relabel. Ele é bem rápido, ele tem até uma implementação mais rápida que essa, mas ele é um código maior, até. Não, ok, falar que é código maior é meio ruim, porque vai ter alguém que vai implementar isso em 10 linhas, mas ele é um pouco mais complicado e acho que na prática ele é tão bom quanto o de Dinitz. Acho que tem raríssimos os casos onde isso aqui passa e isso aqui não passa. Então, normalmente a gente usa isso aqui. Depois eu posso até mandar um exemplo de código para vocês, que não é muito foco da aula hoje, é mais entender como pegar um problema e transformar em um problema de fluxo. Mas bom, sobre fluxo é isso. Aqueles teoremas, existe uma equivalência de fluxo e corte, a gente sabe resolver fluxo. Dado que a gente resolve fluxo, a gente sabe achar o corte. E como que a gente acha o corte, né? Acho que eu já vou até comentar logo isso. A gente já está aqui. Basicamente, dado o grafo e o fluxo, talvez vocês vão entender isso quando vocês verem o código, mas na lista vai ter exercício para fazer isso. Vocês podem fazer uma DFS no grafo e marcar todo mundo que o source alcança. Então, por exemplo, vamos fazer uma rede aqui. T, S, pegar um giz colorido. Vou fazer as capacidades em azul e o fluxo em rosa. Ok, então vamos dizer que aqui a capacidade é 3, aqui é 2, aqui é 1. Oi, tá dando pra ver não? Agora dá pra ver? Se eu forçar muito? Não, né? Tá, vou pegar outra cor. Se eu pegar... verde vai ser péssimo, né? Não dá pra ver. Ok, então aqui é 2. Aqui é 1. Aqui é 2 também. 2, aqui é... Aqui é 1. Aqui é 2, tudo bem? Aqui é 3, tá? Bom, o que seria um fluxo máximo aqui? Por exemplo, eu posso passar 2 aqui, certo? Passo... Esse aqui tá ruim de ver também? Deixa eu botar o laranja. Eu posso passar 2 aqui, acho que o laranja tá bom, né? Aí eu passo 1 aqui, já cheguei aqui, deixei um para trás. Passo 1 aqui também. Passo 1 aqui também, passo 1 aqui também. Aqui eu passo... Eu poderia tentar passar 4, mas vou tentar passar 1 só de primeiro. 1. Aqui agora eu vou ter que passar 2. Então aqui saturou. E aqui eu tô passando 1. Agora eu posso tentar passar mais 1, 2. 1 aqui. Aí não dá para passar aqui. Acho que foi, né? Na verdade. Esse fluxo aqui já é máximo, né? Não dá para passar mais que isso. E bom, como que eu acho um corte mínimo, né? Como que eu acho um corte de capacidade mínima? Eu posso ir fazendo uma busca no grafo e marcando os vértices que eu alcanço. Então, por exemplo,
Como que eu posso chegar no vértice? Eu posso chegar num vértice se eu passo por uma aresta cuja capacidade não está saturada. Então, por exemplo, eu chego em S por definição, aí eu chego nesse cara aqui porque não está saturado, chego nesse cara aqui porque não está saturado, chego nesse cara aqui porque não está saturado, não chego nesse cara. Oi? Não, um. Não? Entrando dois. Ah, peraí. Passar um por cima. Opa, como é que é? Ah, tá, isso aqui. Opa, deixa eu botar dois aqui. Ah, então os caras aqui não alcançados. Então, um aqui. Então aqui tinha que estar passando quanto? Um mesmo? Ó, veio. 2, subiu 1, passou 1. Então esse 1 somou com esse 1. Ah, não, mas esse 1, peraí. Aqui é... ok. C1. Ah, ok, não, fechou. Boa. Isso que não dá no preparar exemplo antes. Tá, ok. Vamos lá, então eu chego nesse aqui, certo? Desse aqui eu chego nesse aqui. Desse aqui, essa aqui eu já não posso mais usar. Essa aqui eu ainda posso usar. Então eu chego nesse cara aqui. Ok. Desse aqui... eu chego nesse aqui também. A ideia de andando ao contrário, é bem engraçado. E daqui tá saturado e não posso passar mais. Então, esse conjunto amarelo aqui, ele é o meu S, tudo bem? Ele é o cara que eu vou usar como margem. Então, S é o meu conjunto de vértices alcançáveis e o meu corte mínimo é o delta alt de S, certo? Que no caso vão ser, vou usar o azul mesmo, vão ser essa aresta aqui e essa aresta aqui, tudo bem? Percebe que 2 tem capacidade 3 e o fluxo que eu estou passando é 3 também. Então o fluxo máximo está batendo com o corte mínimo e para achar o corte mínimo é eu ficar andando na rede e tentar e achar todo mundo que eu alcanço. Ah, mas nessa aresta aqui você andou ao contrário. Então, na hora de fluxo máximo, na hora de achar um fluxo máximo, eu posso ficar andando ao contrário em algumas arestas. Para ver isso bonitinho, tem que dar uma olhada na aula de fluxo. Mas é basicamente assim que a gente acha. Faz mais sentido quando você vê a aula de fluxo antes. Ok. Então agora vamos cair para como que a gente usa isso, né? Então vou começar com um problema. Esse problema é bem clássico. Soldier. E o que o problema quer? Bom, vai ter uma movimentação militar no país. Ele vai te dar uma lista de N cidades e uma lista de M arestas entre as cidades, tudo bem? Então tá te dando um grafo. Inicialmente, cada cidade tem A soldados, então a cidade tem aí soldados. E ele quer que no final da movimentação, cada cidade tenha BI soldados. Tudo bem? E a única restrição é, cada cidade pode movimentar um soldado para no máximo uma cidade vizinha. Então um soldado pode ficar na cidade ou ele pode pular para a cidade vizinha. E ele quer saber se no final você consegue essa arrumação que tem BI soldados em cada cidade. Tudo bem? E aí, como é que faz? Quem já fez, não precisa falar. Quem não fez, qual é a ideia? O que vocês pensariam? Qual é a primeira condição mais básica sobre, por exemplo, AIs e BIs para esse problema ter sentido? Para dizer que para ter que existir alguma solução, uma condição necessária. Oi? O somatório dos AIs e o somatório dos BIs é igual porque eu só posso movimentar soldados, eu não posso sumir com eles. Então, essa é uma primeira coisa. Ok. E agora, como é que vocês tentariam modelar isso aqui com um problema de fluxo? Um vértice para cada cidade. Ok. Tá, isso é uma ideia boa, na verdade. Então, basicamente, vou pegar os meus vértices e vou copiar. A primeira cópia vai ser a cidade antes da movimentação
E a segunda copa vai ser a cidade depois da movimentação. Tudo bem. Então a gente pode fazer uma coisa mais ou menos assim. Aqui eu vou ter os meus vértices. Isso aqui vai ser um V', que vai ser o antes. Peraí. Ok. Isso aqui vai ser o V', que vai ser depois, tá? E aí? Ok. Então, basicamente, eu vou ligar esse cara aqui com os vizinhos dele e com ele mesmo. Ok. Então, aqui eu tenho VI, linha, VI, linha, linha, tá ligado com ele mesmo. E aí? Como é que eu termino a rede? S, sim. T, ótimo. Com que capacidade as arestas? Aí para isso aqui, então aqui é A1, aqui aí, tudo bem? Então capacidade aí entrando. Aqui no meio, quais são as capacidades? Aí também. Um. Então eu só poderia movimentar um soldado para um vizinho? Não, não é verdade. Né? Pode ser aí também, certo? Porque eu nunca vou querer movimentar mais que aí soldados saindo da minha cidade. Aqui, basicamente, o que eu estou dizendo? Soldados saindo dessa cidade vão para essa. E como originalmente eu tenho aí soldados numa cidade, eu não vou querer movimentar mais que aí soldados a partir dessa cidade. Então aqui no meio eu posso botar aí também para todas essas arestas. E aqui embaixo? BI. Bom, isso aqui tá bem legal e é basicamente assim que faz o problema mesmo. Então, o que essa rede quer dizer? Eu tenho as cidades antes da movimentação, tenho as cidades depois da movimentação. Aqui, basicamente, eu vou representar quem vai sair de onde para ir para onde. Então, inicialmente, cada cidade tem aí soldados. Então, tá chegando fluxo na cidade. E eu quero que cada cidade termine com BI soldados. Então, tá saindo BI de fluxo de cada cópia da cidade. Tudo bem? E o que é o transitar soldados? Eu posso mandar soldados dessa cidade para essa cidade e eu posso mandar no máximo aí, que é o que eu recebo. Aqui, por exemplo, poderia ser infinito até, inclusive. Eu poderia botar a capacidade infinita. Porque não tem como passar mais que aí soldados aqui, porque eu não recebo mais que aí soldados, né? O que vai passar aqui é no máximo que está chegando por aqui, né? Não tem como surgir fluxo aqui no meio, por causa daquela nossa regrinha, certo? O que entra, sai, não surge fluxo aqui. Então, aqui poderia ser até infinito. Só não pode ser menor que aí. Porque menor que aí é que eu posso... Por exemplo, se eu quisesse movimentar todos os soldados. No final, eu quisesse que essa cidade... Se eu quiser que no final essa cidade tenha 0 soldados, eu vou querer tirar todo mundo dela, né? Então, a única coisa que não pode ser é que a capacidade é menor que aí, mas se for maior, à vontade. E no final, caso o fluxo máximo seja o somatório dos BIs, eu tenho uma movimentação viável, né? Porque eu transitei todo mundo para os locais corretos, certo? Então, basicamente, a gente pega esse problema, que tem a ver com grafos, mas... E aí, parece que isso é meio um APD, uma coisa nesse sentido. E a gente acaba transformando num problema de fluxo, uma modelagem razoavelmente simples, né? Talvez se você não sabe fluxo, esse problema começa a ficar meio complexo. Se você sabe fluxo, tranquilo, é uma modelagem. Esse é um problema bem clássico, tem na lista de fluxo, tentem resolver ele depois. Mas a modelagem é basicamente essa mesmo. E o desafio dele vai ser anterior, entender como é que funciona o algoritmo, porque aqui você também tem que dar a movimentação dele, tem que dizer quem está indo para onde. Então, não vou explicar como faz isso, vou explicar só como modela o problema. Mas é basicamente pegar o algoritmo, entender a rede residual e tentar extrair essa informação dela. Mas se alguém tiver problema, só fala comigo depois. Então é isso mesmo. Cada vértice recebe aí,
ele pode passar para os vizinhos dele no máximo a capacidade dele, e cada vértice, a cópia dele tem que enviar para o sync o tanto que ele quer passar. E isso aqui precisa ser satisfeito para o problema ter solução. Ok, bom, isso é um exemplo de um problema de fluxo que resolve diretamente com o fluxo máximo. Bom, o que a gente gosta de abordar também em maratona são problemas de emparelhamento. O problema de emparelhamento pode ser reduzido para fluxo máximo em alguns casos. Então, a gente vai parar de falar de fluxo um pouquinho, vai falar de emparelhamento, mas logo depois vai voltar a ser fluxo de novo. E a gente vai usar fluxo para resolver o problema. Bom, o que é um emparelhamento? Então, dado um grafo, o emparelhamento é um subconjunto das arestas, tal que cada aresta desse subconjunto não compartilha nenhum extremo. O que é um extremo? São as pontas. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, isso aqui é um emparelhamento, porque essas arestas ela têm extremos distintos, tudo bem? Isso aqui não é, porque esses dois caras estão compartilhando um extremo. Tudo bem? Pela forma como eu defini o problema, um conjunto vazio é um emparelhamento, né? Porque todas as arestas desse conjunto, que é nenhuma, não compartilham um extremo, certo? Então, se o conjunto vazio é um emparelhamento, o que faz sentido é eu, dado um grafo, tentar achar o maior emparelhamento possível, né? Por exemplo, possivelmente todas as arestas não vão ser emparelhamento, porque elas devem compartilhar uma aresta. Então, eu vou definir emp de G como o tamanho de emparelhamento máximo no grafo, e a gente vai ter o PM, né, que é o problema do emparelhamento máximo, que a entrada é um grafo, e aqui é um grafo mesmo, não um digrafo, um grafo, e o meu objetivo é encontrar o emparelhamento M de tamanho máximo. Tudo bem? Esse problema é bem legal mesmo. Uma curiosidade, esse é meio engraçado dizer isso, mas é o primeiro problema polinomial da computação. Basicamente, a gente começou a se preocupar em achar algoritmo bom para as coisas junto com esse problema. É o mesmo paper. É um paper do Jack Edmonds. E quando ele acha um algoritmo para resolver esse problema, ele também faz uma certa discussão sobre é bom achar algoritmo eficiente para as coisas. Antes disso, não era uma exata preocupação da computação achar coisa rápida para resolver os problemas. Só queriam resolver problemas. Era um outro tempo aí. Bom, e o problema do emparelhamento máximo é bem legal. A gente hoje vai falar muito sobre resolver esse problema em grafos bipartidos. Mas, na verdade, ele é resolvível no caso geral. Os algoritmos tem um algoritmo de Kuhn. Esse algoritmo é ótimo, porque ele tem tipo 10 linhas. Ele é muito curtinho. E ele leva tempo n vezes m para resolver esse problema. Na verdade, na prática ele é bem mais rápido, mas ainda tem como pegar ele. Tipo, tem como fazer caso teste para pegar ele se o grafo for muito grande. Um outro algoritmo é o Hopcroft-Karp. Esse é raiz de NM, esse é o melhor algoritmo para achar emparelhamento em grafo bipartido. Ele é bem rápido, ele tem uma constante muito boa. Lembra que na notação Ozão a gente esconde a constante, né? Isso aqui não é só n vezes m, sei lá, é 10 vezes n vezes m. Entendeu? Tem uma constantezinha aí, e a constante desse cara é muito boa, é muito rápido. E a gente pode fazer... O que a gente pode fazer para resolver emparelhamento máximo em grafo bipartido? Usar o algoritmo de Diniz. E ele também tem a mesma complexidade assintótica que o Hopcroft-Karp. Eu vou explicar como fazer isso em seguida. Percebe que, igual eu disse, complexidade assintótica, mas o Hopcroft-Karp é mais rápido. Tipo, na prática ele vai rodar mais rápido, mas o Diniz já é muito bom. Tipo, por boa parte da minha carreira da maratona eu só usei isso aqui. Fui começar a usar isso aqui mais pra frente porque até é bem conveniente. Assim, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente por quê. E tem um algoritmo, na verdade tem vários algoritmos, mas acho que na maratona o único que a galera usa mesmo é o algoritmo de Edmonds, que resolve emparelhamento no caso geral. Isso quase nunca cai. Se cai, dificilmente cai trivial. Normalmente é uma questão difícil sobre um algoritmo que já é difícil. Então não se preocupem com isso aqui agora, mas saibam que existe, assim, eventualmente vocês podem estudar, ter no caderno. Mas não é uma preocupação para agora, assim. Isso aqui, sei lá, isso aqui vai cair 100 vezes antes disso aqui cair uma vez. Assim. Ou talvez até pior. Uma coisa que é importante é a gente entender como que a gente resolve o emparelhamento com o fluxo máximo. Esse símbolo aqui quer dizer redução, ou seja, eu vou reduzir o problema do emparelhamento máximo em grafos bipartidos, aqui BP de bipartite, para o problema do fluxo máximo. Então, eu tenho um grafo bipartido, eu quero achar o emparelhamento máximo, eu vou reduzir para achar o fluxo máximo em uma certa rede. Que rede? A rede é quase igual ao grafo de entrada. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou
botar um source e um sink. Vou ligar o source aos vértices de um dos lados, pode ser qualquer um dos lados, é arbitrário a escolha. Você pode botar ou do lado esquerdo ou do lado direito, certo? Tá, todo mundo lembra que é um grafo bipartido, né? Um grafo bipartido é que um lado não tem aresta dentro e o outro lado não tem aresta dentro. Ou seja, você pode dividir entre dois. Você pode colorir ele com duas cores, tal que nenhuma aresta tem lados da mesma cor. Então não tem nenhuma aresta aqui dentro. Aqui dentro é vazio em termos de aresta e aqui dentro é vazio em termos de aresta e todas as arestas estão indo de um lado para o outro. Bipartido porque tem dois lados. Pode partir em duas partes. Eu vou pegar o meu source. Eu vou ligar todo mundo de um lado. Vou pegar o meu sink, ligar todo mundo de outro lado. E eu vou... Aqui eu esqueci de botar a direção, mas eu vou direcionar do source para o sink. Então, vou direcionar daqui para cá as arestas do meio. Vou direcionar em direção ao sink também. E as arestas aqui eu vou direcionar para o sink também. E o teorema é que um fluxo máximo nessa rede tem o mesmo valor que o emparelhamento máximo no grafo. Alguém consegue ver o porquê disso? Vou subir de novo aqui. Alguém consegue argumentar de uma forma razoavelmente sucinta o porquê? Não precisando ser muito formal. Silêncio. Ok, tá, vamos lá. Oi. Isso, num fluxo, cada caminho do fluxo, né? Um fluxo, na verdade, vai ser uma coleção de caminhos, né? Então, cada caminho vai passar por no máximo um vértice, porque pode entrar no máximo uma vez, vai passar por uma aresta do meio e vai sair por outro vértice. Sim. E para cada unidade de fluxo passando no meu sistema, né? Para cada unidadezinha de água aqui passando, eu tenho só uma aresta do meio que tá recebendo aqui e jogando para cá, certo? É basicamente essa pegada. Então, um fluxo aqui, um fluxo qualquer nessa rede, cada aresta do meio, as arestas do meio nunca vão compartilhar vértice, né? Porque cada aresta do meio tem que passar uma unidade de fluxo. E não tem como duas arestas aqui do meio que estão passando uma unidade de fluxo saírem do mesmo vértice, porque cada vértice recebe no máximo um, certo? Então, se chegou uma unidade de fluxo, tem que sair por uma aresta só. Não tem como sair por duas. Então, não vai ter como chegar duas unidades de fluxo no mesmo cara, na direita, porque só sai uma unidade de fluxo, então ele só pode receber uma. Lembra que o que entra, sai. Então, se aqui sai um, tem que entrar um, então só pode chegar por uma aresta do meio. E aqui também, já que chega um, sai um, então só pode sair por uma aresta do meio. Então, nenhuma aresta do meio pode compartilhar vértices na esquerda e vértices na direita. Tá claro isso? Como, lembrando, ó, o que chega, sai. Então, se chegou um, saiu um. Se sai só um, só pode sair por uma aresta. Então, essas arestas elas não podem compartilhar a gente na esquerda, nem na direita, isso forma um emparelhamento. Tudo bem? E agora, para perceber que o emparelhamento para perceber pelo outro lado, né? Pega um emparelhamento qualquer e bota aqui no meio. Só bota. A gente sabe que, pela definição de emparelhamento, eles não compartilham vértices na esquerda e na direita, tudo bem? Para todo vértice da direita que agora está incidido no emparelhamento, faz sair um de fluxo, e para todo vértice na direita que está incidido no emparelhamento, faz entrar um de fluxo. Isso é um fluxo viável. Se eu pegar o emparelhamento, marcar as arestas do meio do emparelhamento, fazer passar um de fluxo por elas, fazer entrar um de fluxo por quem está emparelhado na esquerda, fazer sair um de fluxo por quem está emparelhado na direita, eu tenho um fluxo viável. Então eu posso transformar um emparelhamento em um fluxo viável e eu posso transformar um fluxo viável em um emparelhamento. Então mostra que os problemas, na verdade, são equivalentes aqui. Achar um fluxo máximo nessa rede é a mesma coisa que achar um emparelhamento máximo num grafo. Não está muito formal, mas é só para dar uma ideia. Todo mundo tranquilo com isso? Ok. Então eu posso reduzir um problema no outro, na verdade, nessa rede são equivalentes. E isso me salva a aprender um algoritmo completamente diferente. E é bem rápido e tal, então é bem bom. E é bom saber essa redução, porque isso aqui vai generalizar para uns problemas relacionados mais difíceis. O algoritmo combinatório, ele realmente só acha um emparelhamento de cardinalidade. Mas se eu quiser começar a brincar, sei lá, cada aresta pode incidir, cada emparelhamento pode compartilhar uma ponta, ou, tipo, cada cara pode ter duas arestas. O algoritmo combinatório quer dizer, não é baseado em fluxo, já não acha mais.
mas eu posso começar a brincar com essa daqui. Eu posso começar a brincar com essa rede para achar umas coisas um pouquinho mais complicadas. Há um certo limite, né? Porque eventualmente o problema acaba ficando difícil. Difícil, computacionalmente difícil mesmo, tipo, não tem algoritmo polinomial. Mas isso aqui é mais geral, isso aqui é mais forte. Tudo bem? Bom, mas eu falei que existe uma forma de achar emparelhamento que não via fluxo. Eu vou comentar rapidinho, isso vai ficar para outra aula. Que é baseado na ideia de caminhos alternantes ou caminhos aumentantes. Pensa que o grafo é só esse caminho, tudo bem? Só esse caminhozão. E as arestas azuis estão no emparelhamento. O que é um caminho aumentante? É um caminho que sai de um cara que não está emparelhado, a gente chama de solteiro, vai para um cara que está emparelhado, anda pela aresta do emparelhamento, vai para um outro cara emparelhado, para uma aresta que não está no emparelhamento, anda pelo emparelhamento e acaba num cara solteiro. Então é um caminho que vai de solteiro em solteiro, alternando por arestas não emparelhadas e arestas emparelhadas, tudo bem? Então dá para perceber que se eu pegasse isso aqui no caminho e flipar as arestas emparelhadas com as não emparelhadas, eu chego no emparelhamento maior, certo? Então, fica tranquilo se isso não for muito óbvio, porque isso é uma aula inteira quase. Mas se eu achar esse tipo de coisa, se eu tiver um emparelhamento e eu achar esse tipo de coisa num grafo, eu posso aumentar o emparelhamento, tudo bem? Só trocando as arestas. E percebe que eu não violo o emparelhamento, porque esses dois caras estavam solteiros no começo. Então eu não atrapalhei nenhuma outra parte do emparelhamento. E turns out que ficar achando essas coisas e flipando é suficiente. Se eu só ficar fazendo isso, até não ter mais, eu acho o emparelhamento máximo. Isso não é trivial, mas é um teorema do Berge, que se eu tiver um grafo e o emparelhamento M, esse emparelhamento é máximo se somente se não tem mais caminho aumentante. Tudo bem? Então não tem nenhum caminho com os extremos solteiros que passa por aresta que não estão no emparelhamento, que estão no emparelhamento. E os algoritmos que eu chamei de combinatórios, eles só ficam fazendo isso. Tudo bem? Eles ficam achando o caminho aumentante e flipando. Mas você falou que o algoritmo com fluxo é mais geral, mas você pode acabar modificando ele um pouco mais. Sim, mas é muito útil saber isso aqui também, porque tem problemas que usam caminhos alternantes. Na verdade, problemas muito difíceis que usam esse conceito. Então, é legal saber que existe, é legal saber que é importante, assim. E eu acho mais fácil manipular emparelhamento com esses algoritmos combinatórios. Mas, assim, não muda muito, mas é mais fácil de manipular. De pegar um emparelhamento e ficar mexendo nele. E tem coisas que usam mesmo, problemas difíceis, que usam esse conceito de caminhos alternantes. Então é bom saber que existe e vocês vão ter que estudar no futuro isso. Bom, mas é isso sobre encontrar emparelhamento. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre teoremas sobre emparelhamentos. Um dos teoremas mais clássicos é o teorema de Hall. Eu já apliquei ele diretamente em problemas 2 vezes na vida. Mas ele, na verdade, ele serve para provar os outros teoremas, quase. E também como uma coisa para você ter na sua mente. E o que o teorema de Hall fala pra gente? Que eu tenho um grafo se eu tenho um grafo AB bipartido, então eu tenho um emparelhamento que cobre A, se somente se para todo subconjunto de A, a adjacente desse conjunto é ao menos o tamanho dele. Muitas palavras novas. O que quer dizer? Eu vou ter um grafo AB bipartido. Eu tenho um grafo B bipartido, então todas as arestas estão aqui no meio. Então eu tenho um emparelhamento que cobre A. O que é o emparelhamento cobrir A? O emparelhamento cujo todos os vértices de A são incidentes a alguma aresta do emparelhamento. Tudo bem? Percebe que a noção de cobrir A implica que pode ter alguém que não está coberto desse lado. Não importa. O negócio é cobrir A. Claramente, então, se eu tenho um grafo bipartido em que tamanho de A é estritamente maior que o tamanho de B, então eu tenho mais vértices em A do que em B, eu nunca vou conseguir cobrir A, né? Certo? Porque senão algum vértice aqui teria que ter 2 arestas do emparelhamento incidindo nele, né? Para eu ter como cobrir A. Certo? Eu teria que ter uma coisa assim. Porque toda aresta tem que ir de A para B. Se eu tenho mais caras aqui e eu estou cobrindo nesse lado, eu teria que ter 2 arestas incidindo no mesmo cara aqui.
Então eu só posso cobrir o lado menor do grafo, ou se forem iguais, né? Qualquer um deles. E isso só acontece se para todo subconjunto do lado esquerdo aqui, então só vou pegar esses caras aqui, o tamanho da vizinhança deles, o que é vizinhança? É o número de caras aqui que é vizinho de alguém aqui. Percebe que não precisa ser vizinho de todo mundo, pode ser só vizinho de um cara, já conta na vizinhança do conjunto. Se o tamanho desses caras, então isso aqui é x, isso aqui é dj de x, então isso aqui é só dj de x, se o tamanho desses caras é ao menos o tamanho de x. É meio claro que isso é necessário, né? Porque pensa que eu tenho dois caras aqui, tudo bem? E o único vizinho deles é esse único cara aqui. Então, eu tenho dois caras aqui, que eles são vizinhos desse cara aqui. Não tem como eu ter um emparelhamento que cobre A, certo? Porque só um deles vai poder ser emparelhado. Né? Apesar de ser óbvio que isso é necessário, não é tão óbvio que isso é suficiente, mas é. Tudo bem? Isso é bem interessante, dá uma forma de descobrir quando tem emparelhamento que cobre A ou não, ou se os dois lados forem iguais, quando tem emparelhamento perfeito em gráfico bipartido. Isso é só uma coisa para vocês terem em mente que existe, e eventualmente talvez vocês usem isso. Demorou na maratona para eu usar esse teorema diretamente, tipo assim, nossa, é teorema de Hall, vou usar. E tipo, era um problema difícil, tinha bitmask, meet in the middle, era um problema meio feio. Mas usei, então valeu a pena saber. Mas eu não vou falar muito mais sobre ele. Bom, vamos lá. A gente já sabe o que é emparelhamento. Então agora a gente vai ver o que é uma cobertura. Tudo tranquilo com emparelhamento? Alguém tem alguma pergunta? Show? Então vamos para a cobertura. Então, uma cobertura é um subconjunto agora dos vértices, tal que toda aresta incide em ao menos um elemento de K. Por exemplo, esse grafo aqui. Toda aresta está incidindo em ao menos um elemento de K. Né? Essa aresta incide nesse elemento, essa aresta incide nesse, essa aqui nos dois, essa nesse e essa nesse. Isso aqui não é uma cobertura, porque essa aresta não está incidindo em um elemento de K. Uma analogia legal para cobertura é que você tem um museu e você quer vigiar todos os corredores. Então você quer botar câmeras nas intersecções. Uma câmera numa intersecção vigia todos os corredores que acabam nela. E eu quero ter o museu completamente vigiado. Tudo bem? Bom, ao contrário do emparelhamento, que um conjunto vazio era um emparelhamento, o universo, ou seja, os vértices, são uma cobertura, né? Se eu botar uma câmera em todos os vértices, todas as arestas do grafo estão vigiadas. Tranquilo? Então agora, ao contrário do emparelhamento, eu quero minimizar o tamanho da minha cobertura, ou seja, eu quero achar um subconjunto dos vértices que é a menor cobertura possível. Isso eu vou chamar de cob de G. Tudo bem? Então, eu queria maximizar o emparelhamento e eu quero minimizar a cobertura. Já dá para ver que vai ter uma relação entre esses caras. E a gente vai chegar nela. Então, o problema da cobertura mínima é dado um grafo, eu quero encontrar uma cobertura com tamanho cob de G. Infelizmente, ao contrário do emparelhamento, cobertura é difícil. Não tem um algoritmo para achar cobertura num grafo geral. Tem para grafo bipartido, a gente vai entender por quê. Mas num grafo geral, se eu te der um grafo G sem te falar nada sobre ele, você não consegue achar a cobertura mínima em tempo polinomial. É exponencial. Também cai em maratona, tem um algoritmo parametrizado, que é tipo, ele isola as variáveis, ele é exponencial, mas ele é um exponencial ok. Exponencial ok é meio engraçado, mas ele é um exponencial ok que funciona até, sei lá, 40, 50 vértices do grafo, que cai em maratona às vezes. Caiu até no seletivo individual, eu acho, né? Caiu? Achar a cobertura mínima, não? Era uma generalização de cobertura mínima, ok, então... Cobertura mínima de peso máximo, ok, então caiu mais difícil Nossa, já é 1 e pouco, ok. Caiu um pouquinho mais difícil na seletiva individual. E apesar disso, a gente tem o seguinte teorema, do Cunning e Vari, apesar de... Eles descobriram no mesmo ano, mas não descobriram juntos. Descobriram de forma independente, se eu não me engano. Seja G um grafo bipartido, então a cobertura de G tem o mesmo tamanho que o emparelhamento em G. Isso aqui é uma loucura. Então, em grafos bipartidos, se eu quiser o tamanho da cobertura mínima, tem o mesmo tamanho do emparelhamento máximo. E, na verdade, eu consigo de um achar o outro. Eu não vou cobrir hoje, porque usa caminhos alternantes.
Então tá aí um motivo para vocês saberem caminhos alternantes. Ou pelo menos a forma mais fácil usando caminhos alternantes. Mas eu tenho como, por exemplo, dado o emparelhamento, achar a cobertura. Então, e é como a gente acha. O algoritmo para achar uma cobertura mínima num grafo bipartido é acha o emparelhamento, usa o emparelhamento para achar a cobertura. Pode perguntar. O, a prova não é trivial. Essa é a pergunta. Tipo assim, é trivial que o emparelhamento é ao menos. Que a cobertura é ao menos o emparelhamento. Porque cada aresta do emparelhamento tem que estar coberta, né? Então preciso de ao menos um elemento da cobertura para cada aresta do emparelhamento. Mas a volta não é fácil de ver. Não sei nem se eu tenho tem alguma intuição. Alguém aí tem alguma intuição simples de porquê? Tipo, eu não tenho, na verdade. Não acho tão intuitivo de que é igual. Por isso que eu tô passando esse teorema em sala. Porque esse teorema, isso aqui é a coisa que mais cai em emparelhamento de maratona. Assim. Isso, se vocês levarem uma coisa dessa aula sobre emparelhamento, é esse negócio. Porque isso aqui cai, assim, descontroladamente, assim, indiscriminadamente. Tipo, sempre cai, isso aqui cai o tempo todo e é muito importante. Mas a prova não é trivial, não. Mas o legal é que eu consigo provar tanto o teorema de Canning e tanto o teorema de Hall só com fluxo. Ou seja, só sabendo o que é um fluxo, usando aquela coisinha de que entra, sai, e que respeita as capacidades, e o teorema de Ford, que o fluxo máximo é igual ao corte mínimo. Só usando esses dois teoremas eu consigo provar essas coisas, tudo bem? Ok, não vale o teorema não vale no caso geral. Alguém consegue me dar um exemplo desse teorema quebrando no caso geral? Um exemplo simples? Triângulo. Ó. Um emparelhamento máximo num triângulo é uma aresta só, né? Porque todas as outras duas compartilham extremos com ela. E não tem como ter uma cobertura mínima no triângulo que é um vértice só, né? Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, essa aresta fica faltando. Qualquer vértice que eu pegar, a diametralmente oposta fica faltando, né? Então, tem que pegar duas. Então, um triângulo já quebra esse teorema. Na verdade, como funciona para grafo bipartido, é meio claro que o que vai dar problema é em circuito ímpar, né? Porque existe uma equivalência, não sei se todo mundo sabe, que um grafo é bipartido somente se ele não tem circuito ímpar. Então, o circuito ímpar dá problema aqui. O circuito ímpar é o que torna esse problema difícil. Tudo bem? Então é isso, o problema da cobertura mínima polinomial em grafo bipartido. Ok. Bom, falei um monte de coisa. Vamos trabalhar. Mais um problema. Esse é um problema do UVA. O que o problema pede? Eu vou falar para vocês. Ele vai te dar um grid, tudo bem? Que vai ser um belo ASCII art. E as bolinhas são lugares que não são importantes e os asteriscos são locais importantes. Então, basicamente, eu tenho uma cidade, se não me engano, ele fala que isso aqui são atrações turísticas e isso aqui e as coisas são nada. E você quer botar antenas de telefone para que você tenha sinal de telefone em todas as atrações turísticas, tudo bem? E o que uma antena cobre? Se eu colocar uma antena nesse ponto aqui, eu tenho 4 pontos adjacentes. Se eu botar uma antena no meio, eu posso escolher que ela cubra o meio para cima, ou o meio para a direita, ou o meio para baixo, ou o meio para a esquerda, tudo bem? Então, quando eu coloco uma antena, eu decido uma direção para ela, e ela pode cobrir um cara e o cara de cima, um cara e o cara da direita, um cara e o cara de baixo, um cara e o cara da esquerda, tudo bem? E aí eu quero achar o número mínimo de antenas, eu não preciso nem das antenas nesse caso, eu acho. Eu quero achar o número mínimo de antenas para que todo local importante esteja com sinal de telefone. Tudo bem? E aí? Quais são as ideias de vocês para resolver esse problema? Bem, ficou tranquilo o problema? Todo mundo entendeu? Eu tenho um mapa, um grid, os asteriscos são lugares importantes, as bolinhas são lugares que não importam. Toda antena se eu botar uma antena num lugar, eu posso escolher cobrir esse lugar à esquerda, esse lugar à direita, esse lugar acima, esse lugar abaixo. E eu quero achar o número mínimo de antenas que eu coloco para cobrir todos os asteriscos. E aí?
do outro, só as coisas nos lugares. Todos. Lugares importantes. Entendi. Bom, uma primeira percepção que você pode ter é, faz sentido botar uma antena em algum lugar que não é importante? Não, né? Então, na verdade, os lugares que não são importantes pode até ignorar eles. Então eles não importam, só importam os lugares importantes. Então, eu amo esse problema porque ele faz você perceber um negócio que isso é para sempre mesmo. Vocês sempre vão usar isso. Grids são grafos bipartidos. Oi? Ah, 3 minutos de aula? Ah, pode. Grids são grafos bipartidos. Quê? Como assim? Pensa um tabuleiro de xadrez. Nossa, isso eu amo esse negócio. Pensa um tabuleiro de xadrez, tudo bem? Então, ó, bom que o quadro é quadriculado. Ah, não vou fazer um quadriculado maior. Então, vou pegar um tabuleiro de xadrez aqui. E as minhas adjacências são na vertical e na horizontal. Não posso andar na diagonal nesse problema, tudo bem? Uma casa preta tem alguma vizinha preta? E nenhuma casa branca tem vizinha branca, certo? Então quer dizer que se eu colorir esse grid como um tabuleiro de xadrez, eu vou ter um grafo bipartido. Grafo bipartido já resolveu metade dos problemas. Que aqui tá parecendo que eu tenho um problema de cobertura. E a cobertura é difícil em grafo geral. Eu preciso cair num grafo bipartido. Isso aqui me joga num grafo bipartido. Computacionalmente falando, como que eu acho um grafo bipartido aqui? Eu pego a soma dos índices. Então aqui, por exemplo, eu tenho 0, 1, 2, 0, 1, 2. A soma dos índices desse cara, mod 2, é quanto? É 0, né? Então 0. A soma dos índices desse cara, mod 2, é 1. Então 1. Soma dos índices desses caras, mod 2, é 0. Desse cara é 1. Desse cara é 0. Desse cara é 1. 0, 1, 0. Então a cor de J é igual a I mais J mod 2. Só isso já me dá a bipartição do grafo. E eu posso seguir assim. Ok. Dado que agora eu tenho um gráfico bipartido, você já tem mais ideias? Oi? Oi? Ah, não. Então, essa casa é branca, essa casa é preta. Essa casa é branca, essa casa é preta, essa casa é branca. Ah, não. Não é que... Ah, tá, ok. Não, não. Você tá... Eu não tô falando que as casas especiais são uma cor e as casas não especiais são outra. Eu vou ignorar as casas não especiais. Vou fingir que elas... Não vou fingir que elas não existem, que elas precisam estar aqui para acertar a coloração, mas, pô, eu vou basicamente ignorar elas na hora de montar o gráfico. Só que eu vou ter casas especiais brancas e casas especiais pretas, tudo bem? Então eu tenho um gráfico bipartido, vou montar esse gráfico bipartido e vou tirar todo mundo que não é especial desse gráfico bipartido. Então eu vou ter cara especial na direita e cara especial na esquerda. Tudo bem? E aí? Não, só um deles. Só por isso que, é por isso que funciona. Porque se eu botar uma antena aqui, por exemplo, eu botei uma antena aqui no meio. Então eu posso escolher se ela vai cobrir isso aqui ou se ela vai cobrir isso aqui ou se ela vai cobrir isso aqui e ou se ela vai cobrir o que falta, né, que é para a esquerda. Então ela só vai cobrir uma das direções. Tudo bem? Eu quero minimizar o número de antenas. Ui, quebrei. E aí, alguém tem ideia do que fazer? Hã? Sim, 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 sim. É uma cobertura de arestas, mas isso aí já complica um pouco. Ok, bom, vamos lá.
Vamos tentar... esse problema você pode resolver numa ótica mais avançada, que é o que a gente está pensando em fazer cobertura de aresta, mas vamos simplificar. Primeira coisa. Não, é que cada aresta cobre 2 pontos. Então seria um problema de cobertura por aresta. Só que eu não defini isso e a gente não vai pensar desse jeito, mas dá para pensar desse jeito. Bom, eu vou montar o meu gráfico bipartido, então. Pretos na esquerda, branco na direita. E eu só vou considerar os vértices especiais, tudo bem? Então, agora eu tenho uma bipartição aqui. Então, aqui tem os vértices pretos, aqui os vértices brancos. Tudo bem? Só os especiais. Eu não tenho preto ligado com preto, tem branco ligado com branco. E eu ligo um preto num branco se eles são adjacentes, tudo bem? Então, basicamente, eu estou transformando o grid num grafo mesmo. Eu estou ligando 2 caras se eles são vizinhos. Então, basicamente, é possível que eu coloque uma antena que cubra eles dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Primeira coisa. Se eu tiver um cara aqui que não está ligado em ninguém aqui, ele está sozinho. Por exemplo, um cara que na entrada seria um asterisco e todo mundo em volta dele é 0. Digamos aqui, esse aqui é o grid, ele está na ponta. Todos os vizinhos dele são 0. Não importa o que eu faça, eu vou botar uma antena para cobrir só ele, né? Não tem jeito. Então a primeira coisa que eu já posso fazer é limpar o gráfico. Pego todo mundo que está sozinho e pago uma antena para ele e mando embora. Tudo bem? Agora, eu posso começar o problema pensando, eu vou botar uma antena para cada vértice. Eu tenho uma antena para cada vértice. Toda antena que eu conseguir mexer para cobrir 2 vértices, eu tiro a outra. Então agora o que eu quero? Eu quero maximizar o número de antenas que cobrem 2 vértices. Uma antena que cobre 2 vértices nesse gráfico aqui é o quê? E o nome que a gente deu para isso na aula é? Emparelhamento. Então eu quero achar o emparelhamento máximo nesse gráfico. Ah, mas e se eu tivesse um caso assim? Então, por exemplo, eu tenho uma estrela, e uma estrela, e esse é meu grid. Então eu tenho que fazer uma antena assim e assim. Esse cara está coberto por 2, que não é emparelhamento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso resolver o problema em 2 etapas. Primeiro, eu tento fazer o emparelhamento máximo. E isso ainda não vai dar uma solução viável. Agora, todo mundo que sobrou, eu boto uma antena em cima. Tudo bem? Então a solução do meu problema não é o emparelhamento máximo. Não é. Mas eu passo no meio do caminho por um emparelhamento máximo. Fez sentido? Tá com cara de confuso. Fez sentido? Entendeu? Então, ó, uma solução pode não ser emparelhamento máximo, porque eu posso ter um cara que está sendo atingido por 2 antenas. Só que o que eu posso fazer? Uma primeira etapa é eu tiro todo mundo que está sozinho, porque esses caras realmente não tem jeito, eu vou botar uma antena para cada um, isso não vai afetar a minha resposta. Agora eu vou pegar os caras que têm vizinhos e eu vou achar um emparelhamento máximo ali no meio. Tudo bem? Achei. Agora quem ficou sozinho nesse emparelhamento máximo não tem jeito, eu vou ter que botar uma antena para cobrir esse cara também. E eventualmente essa antena pode acabar cobrindo outra pessoa, mas já não tem problema. Tudo bem? Vocês conseguem entender por que um emparelhamento máximo mais os solteiros é uma resposta ao problema? Pega qualquer resposta do gráfico, pega qualquer resposta para esse problema. E coloca cada antena como se fosse uma aresta, tudo bem? E tira o emparelhamento máximo disso aí. E tira o emparelhamento disso aí, o emparelhamento máximo e os caras solteiros fazem a mesma coisa. Decompõe uma resposta ótima. Se eu pegar um outro emparelhamento máximo, os caras que ficam... Se eu pegar um emparelhamento máximo nesse gráfico, os caras que ficam solteiros são, no máximo, os caras que ficaram solteiros. No máximo, os caras que ficaram solteiros na resposta ótima, certo? Então, o número de antenas que eu vou ter que botar para cobrir um cara só é menor. Basicamente o emparelhamento máximo minimiza o número de antenas que eu tenho que botar que cobrem só um cara. Entendeu? Então, como eu quero minimizar o número de antenas, eu quero maximizar o número de antenas que cobrem 2. Fez sentido? Tranquilo? E agora, para modelar esse problema, realmente, pego o grid, monto o gráfico bipartido, acha o emparelhamento máximo, pega quem está solteiro, bota uma antena para cobrir cada um e segue em frente. Tudo bem? Depois eu posso mostrar o código para vocês. Tranquilo? Ficou confuso? Não? Todo mundo entendeu que, como eu quero minimizar eu quero minimizar o número de antenas que eu estou usando, eu quero maximizar o número de antenas que eu uso para cobrir 2. Tudo bem? Fechou. Guardem no coração essa coisa do grid, isso vai cair na lista muito, assim. Tipo, isso é talvez um dos mapeamentos mais importantes, assim.
Bom, resolvemos um problema de emparelhamento. Ok, aqui que eu falei isso aqui vai para nota de aula, mas eu vou completar depois. Uma outra coisa também que é importante, isso aqui, menos importante que o teorema de Canning, mas isso aqui cai também, cai bastante, mas cai mais avançado. É falar de conjuntos independentes. Então, dado um grafo, um conjunto independente é o subconjunto dos vértices de novo. Só que o que um conjunto independente quer? Ele quer que, para todos os vértices do conjunto independente, esses vértices não compartilhem nenhuma aresta. Tudo bem? Então, a cobertura era, todas as arestas do grafo têm que incidir em alguém da cobertura. O conjunto independente é, se eu pegar todo mundo do conjunto independente, não pode ter nenhuma aresta que vai de alguém no conjunto independente para alguém no conjunto independente, tudo bem? Ó, por exemplo, esses dois caras formam um conjunto independente porque eu não tenho uma aresta entre eles. Esses dois caras não formam, tudo bem? E um conjunto independente pode ser maior. Mas basicamente, se eu pegar o grafo e eu só olhar o conjunto independente, vai dar um grafo sem aresta. Tranquilo? Fez sentido? Conjunto independente também é difícil de achar, infelizmente. Tipo, eu não tenho polinomial para achar o conjunto independente. Também, ao contrário da cobertura, um conjunto independente vazio é independente, né? Porque todos os vértices que estão aqui dentro não compartilham aresta, certo? Então, conjunto vazio é independente. Vou chamar um conjunto independente máximo, então, de índice de G. E assim como aconteceu com as arestas, eu tenho uma relação min-max entre eles, só que uma relação um pouquinho diferente, que é uma cobertura máxima tem o mesmo tamanho que o número total de vértices menos o tamanho de um conjunto dependente máximo. Tudo bem? Engraçado, né? Mas o que vocês podem... Qual é a intuição? Esse aqui tem uma intuição um pouquinho melhor. Pega um grafo, tudo bem? Tem um grafo aqui, G. Pega um conjunto independente máximo aqui, I. Eu não tenho nenhuma aresta aqui dentro, certo? Agora pega o resto do grafo. Então, isso aqui é G menos E. Eu sei que é. Deu para entender. Aqui dentro não tem aresta. Então, significa que toda a aresta do grafo está indo daqui para cá, certo? Ou está aqui dentro, certo? Se eu pegar G menos G sem I como uma cobertura, toda a aresta vai estar coberta, né? Porque ou ela tem ambos os extremos na cobertura, ou ela tem um extremo na cobertura. Esse cara não é cobertura se somente se tiver alguém aqui dentro. Porque é nenhum dos dois extremos na cobertura. Mas a gente sabe que não tem porque é independente. Então, se eu pegar um conjunto independente máximo e usar o complemento dele como cobertura, é uma cobertura viável. Tudo bem? Então, se eu pego um conjunto independente, na verdade, qualquer, para um conjunto independente qualquer, a cobertura do conjunto independente... O complemento do conjunto independente é uma cobertura. Desculpa, falei cobertura. Vou repetir. Para um conjunto independente qualquer, o complemento desse conjunto independente é uma cobertura. Tudo bem? Isso ficou claro? Então, se eu pegar um conjunto independente máximo, eu acho uma cobertura mínima. Bom, se eu associei os dois problemas tão próximos, quer dizer que, como eu tinha falado, achar cobertura é difícil, então achar conjunto independente é difícil. Mas a gente sabe achar cobertura em grafo bipartido, então a gente sabe achar conjunto independente em grafo bipartido também. É só achar a cobertura e tirar o complemento, basicamente. Isso cai. Cai. Às vezes cai a aplicação direta desse negócio, porque isso aqui já não é... Não quer dizer que não é conhecido, mas, tipo, acho que não é tão exercitado, assim, em maratona, tipo, em aula. E, tipo, já cansei de ver a aplicação direta desse teorema, assim. Tipo, diretaça, assim. Só acha a cobertura e implica para achar conjunto independente. Então, tipo, isso aqui tem que saber e, tipo, cai bastante, assim. Tem um outro teorema de Galai que fala sobre a cobertura de arestas, que eu não vou cobrir hoje, mas basicamente vai relacionar a cobertura por arestas, que é... Eu quero achar um subconjunto de arestas tal que todos os vértices do grafo incidem nessas arestas. E tem uma relação com o emparelhamento, que é engraçado. Mas o curioso é que um problema é fácil e o outro problema é difícil, computacionalmente falando. Mas em grafos bipartidos, todos são fáceis. Ok.
Bom, era isso que eu queria falar sobre emparelhamento. Vai ter muito problema na lista com emparelhamento. Muito problema na lista. Como assim? Ah, ok. Vai ter muito problema na lista sobre emparelhamento e tudo mais. E o que falta a gente falar é um pouquinho sobre teorema de Menger e corte mínimo. O teorema de Menger vai ser bem rápido. O que é o teorema de Menger? É um teorema de 27, bem antigo já. E o que ele vai dizer para a gente? Já não estou mais falando de emparelhamento. Vou voltar para fluxo, vou voltar para grafo. Seja D um de grafo e ST dois vértices distintos, já está começando a aparecer com o que a gente tinha antes. Então, o número máximo de ST caminhos disjuntos nos arcos. O que é um caminho disjunto nos arcos? O que são caminhos disjuntos nos arcos? É isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho... Opa, cadê o branco? Tenho S, eu tenho T. Por exemplo, eu tenho esse caminho aqui e esse caminho aqui são disjuntos nos arcos, porque eles não compartilham arcos. E por exemplo, esse daqui não são, né? Porque eles compartilham esse arco aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, o número máximo de ST caminhos disjuntos nos arcos é igual ao número mínimo de arcos cuja remoção destrói todos os ST caminhos em D. O que eu quero dizer cuja remoção destrói? Se eu pegar esse conjunto de arcos e tirar, eu não tenho mais nenhum caminho de S para T. E, claramente, se eu tirar todos os arcos do grafo, eu já não tenho nenhum de S para T, tudo bem? Porque o grafo ficou sem arcos. Então, se eu quiser achar um conjunto mínimo para fazer isso, ele tem o mesmo tamanho do que achar todos os ST caminhos disjuntos nos arcos, tudo bem? E tem uma coisa interessante, que se eu achar esses caminhos, eu vou poder pegar um arco de cada caminho e isso vai funcionar. Mas o que isso se relaciona com o que a gente viu? Bom, por causa desse lema aqui. Seja R uma rede, então o D é aquele de grafo, ST são os vértices do teorema de cima. Eu vou botar capacidade 1 em cada arco, então todo arco vai ter capacidade 1 nessa rede. Então, se F é um fluxo máximo, F estrela é um fluxo máximo em R, e K estrela é um corte mínimo, ST separador, dessa vez eu lembrei de botar, então, o valor do fluxo máximo é igual ao número máximo de caminhos disjuntos nos arcos, e a capacidade do corte mínimo é o número máximo de arcos em D, cuja remoção destrói todos os ST caminhos. Então, o que isso aqui está falando? O fluxo máximo numa rede de capacidade unitária é só o número máximo de caminhos aresta de arco disjuntos de S para T, e o corte mínimo é o mínimo de aresta que eu tiro e eu quebro todos os caminhos de S para T. Faz sentido, né? Se eu pegar um corte o menor possível e tirar todo mundo dali, não sai mais nada. Então eu vou ter lembra que o corte é ST separador, então eu vou ter S de um lado do corte e T do outro lado do corte, tudo bem? Tranquilo? Então é assim que eu posso achar o número de ST caminhos, disjuntos nos arcos. Oi? O máximo de caminhos e o mínimo de arestas para tirar para quebrar os caminhos. Eu troquei? É máximo e aqui é mínimo. Eu vou ajeitar nas notas de aula. Bom, como provar o teorema de Menger a partir do lema acima? Se eu tenho essa interpretação, tem um cara que relaciona o valor do fluxo máximo e a capacidade do corte mínimo, certo? Que é o teorema de Ford-Fulkerson. Então a gente tem um canhão para provar o teorema de cima a partir disso aqui. Aí vocês têm que justificar essas interpretações, mas não é tão difícil. Então dá para provar esse teorema só com esse lema e usando esse lema, o teorema de Ford-Fulkerson dá para provar o teorema de cima até com certa facilidade. E tem uma outra versão desse teorema que ajuda muito a gente, que é eu tenho de novo um de grafo, dois vértices distintos, e eu quero saber o número máximo de ST caminhos disjuntos nos vértices. Então agora os caminhos podem compartilhar aresta. Não pode, desculpa. Não compartilha vértice, não compartilha aresta, veja. Eu quero agora o número máximo de caminhos disjuntos nos vértices.
E isso é igual ao número mínimo de vértices cuja remoção destrói todos os ST caminhos em D. Mas antes eu podia compartilhar vértice? Podia. Você poderia fazer uma coisa, por exemplo... Podia apagar tudo. Podia ter feito uma coisa assim, ó. Então, aqui eu tenho dois caminhos que são disjuntos nos arcos. Ó. Posso vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e por baixo. Esses caras são disjuntos nos arcos. Perceba que eu realmente preciso tirar dois arcos para destruir todos os ST caminhos. Agora, se for disjunto nos vértices, só tem um só. Porque esses caras compartilham esse vértice aqui. Tudo bem? Quando eu falo disjunto nos vértices, eu estou desconsiderando o ST. Tudo bem? Acho que isso é mais ou menos imediato. E como que eu posso provar esse teorema com base no primeiro problema? Vem agora uma das últimas modelagens bem importantes de fluxo, que é o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa rede aqui, vou fazer rápido porque a aula acabou atrasando começar e a gente vai ter que sair da sala depois, e transformar nessa rede aqui. Eu gosto desse desenhozinho aqui, que é como se eu estivesse quebrando cada vértice em dois e eu vou botar uma aresta no meio. Basicamente, eu vou pegar cada vértice e vou copiar ele. Então, eu vou ter um V, V'. E eu vou botar uma aresta que vai de V para V'. Tudo que entrava no vértice vai entrar por V'. E tudo que saía do vértice vai sair por V. Então, tudo que entrava no vértice vai entrar por V'. E tudo que sai vai sair por V'. E eu vou ter um arco de capacidade 1 de V' para V', tudo bem? Percebe que agora, ó, quando eu chegar nesse cara do meio, vou quebrar ele aqui também. Capacidade 1. Finge que eu quebrei aqui também, então mas vou botar T, o T eu não quebro. Esse cara aqui eu quebrei também. Percebe que agora, um caminho disjunto nos arcos também é disjunto nos vértices, certo? Tranquilo? Porque eu não posso passar por cada vértice mais de uma vez, porque para eu passar num vértice, eu tenho que sair de uma cópia dele, passar pelo... Velinha. Eu tenho que chegar por velinha, passar por um arco e sair por velinha. Então agora, eu meio que transformo cada vértice num arco. Modelando desse jeito, eu posso só aplicar o teorema de cima e eu tiro esse. Tudo bem? Então isso é uma modelagem bem importante também em fluxo. 99% das vezes que uma questão estiver falando de disjunto nos vértices, modela desse jeito e faz disjunto nos arcos. Tudo bem? Não posso falar todas, porque eu não lembro de todas as vezes que isso aconteceu na minha vida. Mas assim, provavelmente vai ser fazer isso aqui. Então fiquem espertos. Fluxo não fala quase nada sobre vértices, fala muito sobre arestas, sobre arcos. Transforma sempre num problema de arcos. E a forma mais padrão é quebrando ao meio. Tudo bem? Quanto tempo tem, Tim? 7 minutos, Acho que não vai dar tempo de ver tudo, porque acabou demorando muito para começar. Então vou cobrir esse problema aqui. Esse problema aqui é legal, apesar dele ser bem mal setado. Tipo, esse problema está muito mal setado, mas ele é legal. E o que esse problema pede? Em linhas gerais, ele vai te dar um mapa intergaláctico em que planetas e formas de um planeta para o outro, vai te dar um gráfico. E ele quer saber se tem como ir de Naboo e Coruscant para Tatooine. Tudo bem? Então eu vou sair de Coruscant, chegar em Tatooine, e de Naboo chegar em Tatooine, e esses caminhos não podem se intersectar. Então, basicamente, ele vai te dar 3 vértices, U, V e W. Ele quer saber se tem um caminho de U para V e de W para V, tal que esses caminhos não compartilham arestas. Tudo bem? E aí, como é que resolve? Alguém tem alguma sugestão?
para fazer esse problema? A dica é teorema de Meyer. Ok. Pelo visto, não. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Esse problema de cara, ele é meio estranho. Porque, tipo, nossa, eu vou ter que estar saindo de dois lugares diferentes para chegar em um. E eu vou ter que ver se as arestas de uma intersectam. Eu não sei fazer isso, né? Eu só sei achar caminhos arestas de juntos entre S, mas não entre, sei lá, S, S' e T, né? Eu não sei achar aresta de junto com duas fontes. De fato, não sei. Então, o que a gente faz? A gente transforma em uma só. Tudo bem. Então, o que acontece? O T vai estar ligado às duas cidades de origem e o S vai estar ligado à cidade de destino. Então, a gente vai meio que inverter a brincadeira. Se eu achar um fluxo de tamanho 2 de S para T, eu tenho dois caminhos arcos disjuntos no gráfico. Impressionante, não? Eu não lembro nem se esse problema eu tenho que recuperar. Eu acho que eu só tenho que falar sim ou não. Então eu só tenho que fazer isso se o fluxo é no mínimo 2. É só falar sim ou não. Então eu modelo desse jeito e vejo se o fluxo é no mínimo 2. Então, na aula eu ia cobrir ainda um pouquinho sobre corte mínimo. Só que a gente teve problema técnico, né, com a situação e demorou a começar. Quanto tempo de aula a gente tá? Não, mas eu ia cobrir mais um problema, mas a gente pode conversar sobre ele outro dia. A gente vai ter que deixar a sala. Mas é basicamente isso, assim, façam a lista de fluxo máximo, agora vocês sabem modelar problema e tal. Deem uma olhada na aula anterior se vocês querem aprender mais teoria, mas verdadeiramente a aula é mais a aula anterior de fluxo máximo, é mais para engrandecer a biblioteca de vocês, ela não é útil tão diretamente assim. E é basicamente isso. Tem uma aula de MinCut linkada na planilha, que é muito boa também. Então, apesar de eu não ter coberto aqui, ela fala bastante e tipo, é bem boa. Alguém tem alguma pergunta? É isso. Valeu, galera.